Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Conexões com Ciclos Naturais. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da precessão dos equinócios e solstícios. Toda vez que entra outono e primavera, nós temos os equinócios. E toda vez que entra verão e inverno, nós comemoramos o solstício. E vocês perceberam que todo ano, toda vez que vai entrar primavera, verão, outono, inverno, sempre tem uma variação nas datas dentro do calendário? Isso é porque existe essa precessão das estações do ano. Mas nem sempre foi assim. Isso acontece no planeta Terra há mais ou menos 10 mil anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, devido a um grande cataclisma que aconteceu no planeta, onde a Terra teve o eixo um pouco inclinado. Quando aconteceu essa inclinação no eixo terrestre, é que começaram os ciclos das estações do ano. Então, desde este tempo, até dos primórdios da humanidade, o homem, ele sempre ficou muito fascinado pelo estudo e o acompanhamento desses ciclos naturais da Terra. Então, nós sabemos hoje, obviamente, que a Terra, por estar inclinada, quando é verão para nós aqui no hemisfério sul, é inverno para o hemisfério norte e vice-versa. Então, os solstícios, eles trazem essa particularidade. Quando nós chegamos, no solstício de inverno, é que nós temos a maior incidência de noite para nós aqui no hemisfério sul, porque nós estamos mais afastados do Sol. Ao contrário, acontece com o solstício de verão. Nós temos o maior dia, ou seja, o maior período de luminosidade do dia quando nós chegamos no solstício de inverno. O que eu quero trazer aqui para vocês é esse resgate desse olhar curioso e contemplativo a essa mudança das estações. Como eu falei, no primeiro vídeo dessa série, trazendo a minha história pessoal, eu só fui perceber a mudança de uma estação quando eu fui morar na Serra da Mantiqueira, porque lá tem realmente uma separação muito forte, Quando chega o frio, chega o frio. Mas além da temperatura, eu também comecei a observar as várias nuances da natureza, seja do reino animal, do reino vegetal principalmente, do reino mineral também, que as pedras, apesar da gente achar que elas são imóveis, elas têm uma sabedoria e guardam memórias muito fortes e elas se comunicam conosco também. E o que eu quero trazer para vocês é essa observação constante desses ciclos. A Terra, ela não para, o sistema solar não para, existe uma grande dança cósmica que acontece continuamente, sempre repetindo ciclos, e não necessariamente a gente seguindo um calendário certinho é que nós vamos ter a certeza de que nós estamos naquele período. Qualquer calendário, o calendário é só uma referência para que a gente possa se conectar. Obviamente, os calendários naturais que seguem mais à risca esses ciclos que são naturalmente presentes na nossa vida, obviamente eles ficam mais orgânicos para a nossa percepção. Mas quando nós vemos lá, por exemplo, nós estamos se aproximando agora do solstício de inverno, Eu estou gravando esse vídeo aí no comecinho de junho, de 2020, então não sei quando é que você vai assistir esse vídeo. Então, quando a gente está chegando perto aqui do hemisfério sul, no solstício de inverno, que vai ser esse ano, ainda não vi certinho, mas sempre é por volta do dia 21 de junho, 22 de junho. Nesse período, gente, é o ápice do inverno. Então, a gente já entrou na abrangência energética do que a gente chama de inverno, pelo menos uns 30 dias antes, tá? Então, se a gente considera aí que a estação do ano tem pelo menos 3 meses, quando chega realmente o ápice, que a gente vê na folhinha, nossa, vai começar o inverno? Não, a gente já chegou na metade dele, a gente chegou no ápice. Ou seja, quando na folhinha eles colocam lá, os cientistas fazem o cálculo, que é o solstício de inverno, é que nós estamos no ponto mais distante do Sol.
E a partir daquela data a gente começa a caminhar para chegar no ápice do equinócio da primavera, que é a estação seguinte. Equinócio é a palavra que traz, né, esse prefixo equi, que quer dizer igual. Então, quando a gente está no equinócio, nós temos o mesmo período de luminosidade do dia e de escuridão da noite, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Então é um momento no equinócio que a gente traz essa memória antes do cataclismo, quando a Terra ela se mantinha igual nos dois hemisférios. Olha que importante o resgate que a gente faz das nossas memórias ancestrais da humanidade quando a gente acessa os equinócios, tanto da primavera quanto do outono. E o mais interessante é que os povos antigos, os povos originários, eles sempre traziam uma leitura muito forte e cerimônias para celebrar esses ciclos, porque os ciclos que acontecem fora também acontecem dentro de nós. Nós somos parte da Terra e a Terra está dentro de nós também. Então essa visão sistêmica faz com que a gente consiga também perceber o nosso ritmo pessoal nessas variações nas precessões dos equinócios e solstícios. Então a gente agora já está na percepção do inverno. A gente já entrou no inverno, aqui no hemisfério sul e no verão para o hemisfério norte. Então quando chegar esse solstício aí por volta do dia 21, a gente vai estar no ápice. Por isso que eram celebrados, principalmente os povos antigos, né? A gente tem a Stone Age que sempre celebrou esses solstícios. O povo Inca, né? O Império Inca, tem a grande festa do sol no dia 21 de junho, porque eles acreditavam, por estar mais distante, eles precisavam trazer essa energia mais forte nesse momento, né? Então eles faziam, e todas as construções desses templos antigos, seja no Peru, né, quando a gente vê na Bolívia, no México, né, das pirâmides maias, astecas, a gente vê sempre um alinhamento feito dentro desses solstícios e dessas precessões do equinócio. Mas será que eles construíam só para saber, para celebrar esses inícios? Não somente isso, mas também para fazer essa contagem das diferenças que aconteciam de um ano para o outro, para eles poderem catalogarizar. Agora nem sei como é. Fazer o catálogo, vamos dizer assim. Compliquei um pouquinho aqui. Para fazer esse catálogo, esse estudo dessas diferenças quando começou a acontecer a precessão das estações do ano. Como é que a gente traz isso, esse orgânico, esse olhar da precessão das estações para a nossa vida? Dentro dos estudos dos nativos norte-americanos, nós colocamos cada estação como um período muito importante para a nossa energia. Assim como na natureza, isso acontece dentro de nós também. Então, no período de inverno, é um período onde a gente não tem muita energia para fora, né? O sol está mais distante, então não há muita força energética do sol para nós. Então, é um momento de reserva, é um momento de hibernação. Por isso que tem alguns animais que hibernam no inverno. Mas hibernam porque eles são preguiçosos? Não. Eles hibernam para economizar energia. Olha que interessante. Na primavera já tem um despertar, né? Um retorno. Então a primavera ele traz esse desabrochar. Então a gente vê as plantas desabrochando, as flores, e nós também trazemos um alívio saindo dessa caverna e dessa economia de energia, para chegar no verão e ter a insolação máxima. E aí é que realmente a gente aproveita para fazer, a gente tem até mais disposição, mais energia, mas também não é para gastar tudo, tem que ter sempre um entendimento da nossa energia pessoal para não simplesmente esgotar tudo. E aí já caminhamos para o outono, onde o outono, na natureza, caem as folhas e é o momento que a gente tem que desapegar das coisas que não funcionam mais, né? É o momento da gente realmente
tirar da nossa existência, da nossa vida, seja material, emocional, espiritual, aquilo que não nos agrega mais. Então essa percepção, principalmente do que te rouba energia e o que te alimenta, o que te nutre, é o ponto principal desta observação e contemplação das precessões das estações do ano. E isso acontece dentro desse ciclo macro e no ciclo micro, que seria o estudo das fases lunares. Então a gente percebe isso também na lua cheia, na lua minguante, na lua crescente e na lua nova, né? Então eu não falei na ordem, tá? Então lua cheia, minguante, nova e crescente. Agora sim. Então a gente consegue nas fases lunares perceber o que a gente pode também planejar aí e fazer uma perspectiva dentro das estações do ano. Só que será que é assim para todo mundo? Porque tem plantas e tem animais que gostam, né? Que eles fazem um movimento diferente aí na natureza. Então tem muitas vezes que tem pessoas, por exemplo, que no inverno elas funcionam mais. E no verão, ao contrário, elas ficam mais prostradas. Por conta de temperatura, por conta de energia, pode ter realmente um ritmo diferente. E isso acontece na natureza para equilíbrio e nos humanos também. Então, a humanidade, da era industrial para cá, que começou um condicionamento de alta performance, de produtividade, de você ter que produzir, você não pode descansar. Quando outros estão dormindo, você está produzindo. Então, são frases que nos colocam numa posição de sempre estar em atividade, sempre estar em movimento, sem ter o tempo e o respeito desse ciclo cardiano, né, que é o normal nosso, que é o normal da natureza, né, de pico, né, de produtividade e de repouso, produtividade e repouso. Isso é natural. Então, eu acredito agora que nós estamos realmente retornando a esse conhecimento do ciclo natural. Tem muitas empresas que estão realmente fazendo esta diferença, respeitando o ciclo natural das pessoas. E eu acredito realmente que isso seja o novo presente, né? A nova realidade econômica, social e principalmente considerando espiritual, tá? Para a nossa sociedade e para a humanidade como um todo. Então, respeitar esse ciclo circadiano, respeitar o teu próprio ritmo, saber que você tem que ter essa fase, né, de sono, de descanso, é muito importante, porque a natureza é assim e nós também somos, né? Então, o que eu sugiro para vocês agora? Façam um diário de bordo. Como que vocês se sentem nos ciclos lunares? Como é que vocês se sentem nas estações do ano? E como a partir deste momento que você se autoconhece dentro de todos esses ciclos, como é que você pode arrumar o teu dia a dia, a tua rotina, para respeitar esse ritmo? E até que ponto você consegue, dentro da tua energia armazenada, gastar um pouco ou não? Quando a bateria do celular está diminuindo, né, que você não tem como carregar, você não economiza? A mesma coisa um combustível do carro, quando está diminuindo, você não calcula, eu vou conseguir chegar lá, mas eu preciso colocar um pouco mais de combustível ou não. É o mesmo raciocínio, você precisa entender como que funciona a tua energia, porque quando você extrapola esse limite, o teu corpo entra num giro de estresse, de funcionamento que muitas vezes, quando ele para de uma vez. Então, a gente precisa trazer essa consciência para o nosso corpo, né? Olha quantos casos de burnout que a gente tem relatado, né? Virou uma doença mesmo, né? As pessoas que não conseguem mais desligar, elas não conseguem parar, porque entraram nesse giro e não tem como parar, não conseguem parar, né? Então, faça esse exercício, depois me conte aqui como é que foi para vocês, tá? Falei algumas
Eu gosto muito de gravar os vídeos de forma muito espontânea. Eu não gosto de roteiro, de texto. Eu tenho na minha mente o assunto que eu vou jogar e aí eu vou deixando fluir a informação. Então me desculpem se ficaram algumas palavras desconexas aí nesse vídeo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que também é de ensinamento norte-americano, dos nativos norte-americanos, nós temos que ter, eles falam, né, que nós temos que ter a consciência que nosso corpo só funciona, eu não estou falando só corpo físico, mental, emocional e espiritual, eles só funcionam se a gente tem mais do que 50% da nossa energia armazenada. Então, sabe, se a gente tivesse um HD aí, falando numa linguagem de informática, a gente tem que ter uma capacidade de memória RAM, né, de memória de processamento, que seja pelo menos 50% da capacidade de armazenamento do nosso computador. Como fazer isso? Se a maioria das pessoas foi acostumada a não, você tem que trabalhar, você tem que produzir, quando os outros dormem você está indo. Então por isso que a minha visão a respeito muito desses treinamentos de alta performance, eu acredito que pode muito ir para um lado mais nocivo do que saudável. Então a gente precisa ficar muito atento nisso para não trazer novos nomes, mas para o mesmo modus operandi doentio, que é o que a humanidade vê aí nos últimos 200, 300 anos, pelo menos, né? Então, fica aí a minha dica. Obviamente, isso é uma vivência minha. Quando eu comecei a respeitar e tive coragem de colocar no ritmo da minha vida aquilo que eu realmente respeitava, as coisas começaram a mudar. Não é uma mudança fácil, tá, gente? Não é uma coisa da noite pro dia. Você tem que ter persistência em sentir e perceber e principalmente de respeitar, porque a grande maioria, entra realmente num condicionamento do que a gente achava que era certo, porque o capitalismo nos mostrou isso, porque é um modus operandi que a humanidade até então estava seguindo. Então fiquem tranquilos, porque não é uma mudança e não se exijam também essa mudança acontecer assim. É a mesma coisa que você entra numa academia e você quer resultado no dia seguinte. Não é assim que funciona. A gente precisa respeitar esse biológico também para retornar à conexão com o tempo natural. Espero que eu tenha ajudado vocês. Esse vídeo é o segundo da série. E eu vou trazer outros vídeos para falar também mais sobre as fases lunares e também sobre outros assuntos relacionados à conexão com os ritmos naturais. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.